Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto familiar. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir ao culto gravado no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Que a paz de Deus esteja com vocês. E agora, para darmos início a este culto, eu farei a oração inicial. Senhor, meu Deus, agradecemos por mais um dia, agradecemos pela presença de todos aqui e também por todos aqueles que irão assistir a este culto online. O Senhor toque nos corações de cada um de nós, que nossos corações sejam terras férteis para que a semente plantada da Tua palavra venha germinar, Senhor. Que o Espírito Santo transforme as nossas vidas e alcance todos aqueles que precisam ser alcançados por Ti, Senhor, para que venham ter vida nova, venham a frutificar no Teu reino e também a serem trabalhadores da obra, ó Pai. Eu lhe rogo. E lhe rogo também, pelo andamento deste culto, Senhor, que o Senhor fale conosco esta noite, através dos louvores, através da palavra, Senhor, e que os nossos louvores e as nossas orações, Senhor, sejam ofertas agradáveis a Ti. Lhe rogo em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, agora eu irei cantar um louvor. Ele é um louvor que ele fala sobre quanto o Senhor é santo. Ele é um louvor, o hino 93 do Inário Aleluia, e o nome é Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Jeová só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. De formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro, perfeito, excelso, benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Agora, para darmos continuidade, eu convido a Carol para trazer a palavra para nós. Boa noite, gente, para quem está participando aqui conosco ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem está participando aí, ouvindo o culto gravado. Cumprimento a todos, desejo a paz do Senhor a cada um.
e que o Espírito Santo continue nos dirigindo, falando conosco, e que a palavra dele, né, a voz dele seja ouvida aqui nesse momento, né? Então eu queria propor, na verdade, uma reflexão e uma pergunta para nós pensarmos aqui essa noite. E a pergunta é a seguinte: você é um discípulo de Jesus ou você só faz parte da multidão que seguiu Jesus, que segue Jesus? Então é para nós pensarmos nessa pergunta: será que a gente realmente é discípulo de Jesus ou será que a gente faz parte só da multidão que o seguia, né? E para a gente pensar nessa pergunta e refletir, né, sobre algumas questões aí, eu queria compartilhar com vocês uma passagem que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, dos versículos 7 ao 19. Então eu vou colocar aqui no chat, e aí eu já vou colocar aqui para nós ouvirmos aqui também, e depois a gente vai refletir aqui em algumas coisas, né? Então, vamos lá. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então, pessoal, essa é a passagem que a gente vai refletir agora, e nós podemos perceber que a passagem mostra, então, que uma multidão estava seguindo Jesus, uma multidão muito grande. E vai dizer aqui que essa multidão seguia Jesus porque ela via, né, as pessoas viam as coisas que Jesus fazia, né, e se impressionavam com os milagres. Então vai dizer que as pessoas eram curadas, então elas vinham para receber essa cura, que pessoas eram libertas, que os espíritos maus, né, os demônios, se prostravam, né, diante do Senhor Jesus. E inclusive diziam, né, que ele era o Filho de Deus, né? Então as pessoas também se impressionavam com essas coisas, né? Se nós formos pensar em outros relatos aí, nós vamos ver que Jesus também multiplicou pães e peixes. Então eram muitas coisas, muitos milagres que Jesus fazia, e as pessoas queriam receber desses milagres, né? Dessas bênçãos. Então nós podemos perceber que, além da multidão, nós temos os discípulos, os apóstolos, né, que depois Jesus vai chamar, que são os 12, que estão mais próximos ali de Jesus, e eles querem estar com Jesus por quem ele é, eles querem estar na presença de Jesus, eles querem aprender de Jesus, eles não querem apenas ver os milagres que Jesus estava fazendo, as maravilhas, mas eles querem ouvir o que Jesus tem a dizer e aprender e dar continuidade ao ministério de Jesus, né? Eles querem que o reino avance. Então a gente vai perceber, talvez não nessa passagem com tanta clareza, mas ao longo da Bíblia a gente vai perceber isso, que essa multidão, a diferença, né, entre a multidão e os discípulos, que essa multidão muitas vezes eles são retratados ali como espectadores passivos, eles querem receber, eles querem presenciar, assistir, né, o que Jesus vai fazer, eles têm curiosidade, mas eles não estão dispostos ali a colocar a mão na massa, né, a agir, eles não estão dispostos a batalhar ali pela fé, né. E nessa passagem eu queria pensar em 3 marcas que aparecem nessa passagem, marcas dos discípulos de Jesus, né, para nós pensarmos na nossa vida também. Se nós temos essas marcas e se nós podemos desenvolver essas qualidades, né? Então, quais são essas marcas? São o relacionamento com Deus, a capacidade de pregar, de testemunhar do Evangelho e a autoridade sobre o reino das trevas. Então, essas são as 3 marcas, a gente vai pensar em cada uma delas. Na questão do relacionamento, né? Se a gente, como eu falei, a gente vê que os discípulos, eles querem estar na presença
de Jesus, né? Eles estão interessados no que Jesus tem a dizer e eles querem obedecer ao Senhor. Eles amam, né, o Senhor, eles têm intimidade. E um dos traços que a gente pode pensar nessa intimidade é que Jesus vai chamar, por exemplo, Tiago e João, de filhos do trovão, né, o Boanerges, que inclusive os comentaristas, né, existem especulações por que será que Jesus o chamou assim, né, a Bíblia não é tão clara sobre isso, mas pode estar relacionado ao caráter deles, ao temperamento deles, que eles eram muito fervorosos, muito impetuosos, né? Tem uma passagem que está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, que a Bíblia vai dizer que alguns samaritanos não receberam bem a Jesus, e Tiago e João, eles vão perguntar para o Senhor, a gente deve pedir que caia fogo do céu, né, para castigar essas pessoas, e Jesus vai dizer que não, né, vai repreendê-los ali. Então esse caráter assim né, naquele momento ali de buscar a vingança, a justiça do Senhor, né, esse zelo. Então pode ser que os comentaristas dizem que pode ser por isso que eles são chamados assim, né. E Jesus também vai dar o nome de Pedro, né, que vai dar o nome de Cefas, que a nossa Bíblia traduz como Pedro, que diz rocha, pedra. Que a Bíblia Jesus vai dizer, né, tu és Simão, filho de João, mas de Jonas, ai meu Deus, agora me confundi, mas enfim, tu és Simão, mas você vai ser chamado Pedro, né, Cefas, que quer dizer Pedro, que é por causa da missão que ele ia ter, de ser um fundamento com os apóstolos, né, com os demais apóstolos, que ele ia receber essa fé e, né, o evangelho e proclamar e ser essa rocha, né, que sustenta a igreja com os demais apóstolos. Então a gente vê essa intimidade de Jesus, né, um desses traços essa forma, né, que ele tinha de chamar os seus discípulos, e a gente pode ver outras características aí também, em outras passagens, né, que eles realmente tinham essa intimidade. Então, é uma coisa para nós pensarmos se a gente está caminhando realmente com Jesus, né, eu já até falei em outro momento, da gente pensar o que a gente tem com Deus, no nosso relacionamento com Deus, no nosso momento de oração, no nosso momento da leitura da palavra, quando a gente ouve uma pregação, como é que Deus fala conosco de forma particular, individual, né? Coisas que são pessoais mesmo, que são formas que Deus, uma pregação ali que é feita para uma multidão, mas Deus usa algo que é específico para nós, que é próprio para nós, que só nós entenderíamos, né, daquela forma. Ele pessoaliza essa mensagem, né? Então, essa intimidade, esse relacionamento de pai para filho, né? Isso precisa existir na nossa caminhada com o Senhor. Então, não são só rituais, né? Eu vou na igreja todo domingo, eu dou dízimo, ou, enfim, né, eu faço o que Deus manda ali, e eu né, tô bem com Deus, minhas dívidas aí já estão pagas, né? Se eu faço tudo certinho, Deus tem que me abençoar. Então, não é esse tipo de relação, né, que Deus tem conosco, um relacionamento pessoal, e isso a gente pode muito perceber na vida dos discípulos, né, na caminhada deles com Deus, né. A segunda característica que eu mencionei é a pregação, né, e às vezes a gente pode se assustar um pouco, porque nessa passagem fala, né, que Deus os chamou também para pregar, e nem todas as pessoas têm o dom, ou têm a disponibilidade, o chamado, né, ou a habilidade mesmo. Algumas pessoas são mais tímidas, né, não tem a característica mesmo de pregar para muitas pessoas, de pregar de uma maneira formal, num culto, de ser líder de célula, né. Então Deus não exige isso de nós, né, de todos nós, que sejamos mestres, né, porque Ele não deu esse dom para todos. Mas algo que todos nós devemos fazer é testemunhar o que Jesus fez na nossa vida, né? Como a nossa vida foi transformada pela presença de Jesus, pelo Espírito Santo habitando em nós, né? Por aceitarmos o nosso Senhor Jesus como Senhor, né? E como Salvador. Então, o que mudou? Como nossa vida foi transformada, né? Como o Evangelho
mudou a nossa vida, explicar o Evangelho, o que é o Evangelho, qual é a importância, a relevância. Então isso, contar o que Jesus fez por nós, é algo que nós devemos fazer, porque esse dom, né, ser um pouco evangelista, é dom de todos, né? É um dom de todos os cristãos. Fazer isso, talvez não para uma multidão, não para muitas pessoas, não necessariamente ser um missionário, ir para outro país, mas compartilhar as boas novas com as pessoas que estão próximas de nós. E também esse testemunho não é só com palavras, né, com os nossos atos também, né, com nosso comportamento. Então, isso é algo que o Senhor pede dos seus discípulos, né, que a gente tenha essa disposição. Então, é uma coisa que eu queria que a gente pensasse nessa noite, é isso, porque às vezes você está ouvindo, você pode pensar, mas eu já estou há muito tempo na igreja, né, eu já prego, eu já conheço o Evangelho, eu já ouvi tudo isso, para mim nada disso é novo, mas o que o Senhor olha em nós é o nosso coração, na nossa disposição, o nosso amor, e claro que esse amor vai se refletir em atitudes. Mas às vezes nós pensamos assim, eu já sou um discípulo, eu já ouvi o Evangelho, eu já aceitei o Senhor Jesus, mas no nosso coração ele está lá com a multidão, né, a gente fica buscando talvez algo a mais, alguma experiência nova com o Senhor, e não que a gente não deva buscar experiências novas, né, porque o Senhor sempre tem mais para a nossa vida. A gente nunca pode pensar que a gente já conheceu tudo que tinha para conhecer do Senhor, que a gente já teve todas as experiências, que a gente sabe tudo o que há para saber, que a gente já experimentou tudo que pode ser experimentado. Isso nunca vai ser verdade, né? Até o último dia da nossa vida, a gente vai ter coisas para aprender sobre o Senhor, experiências para vivenciar com Ele, com os nossos irmãos. Então a gente tem que ter essa fome, essa sede do Senhor, e às vezes no nosso coração a gente acaba se conformando com aquilo que a gente já viveu no passado, né? Como eu disse, né, a gente pensa às vezes, talvez, né, eu já venho aos cultos, eu já faço a minha obra ali na igreja, o que eu posso fazer, e eu já conheço até que bem a Bíblia ali, pelo menos o básico, né? Já li a Bíblia inteira uma vez, não sei, a gente coloca ali alguns critérios que a gente mesmo cria, às vezes, e que não são os critérios do Senhor, né? São os nossos, que a gente acha que a gente já cumpre ali. E não é isso que o Senhor espera de nós, né? Porque nos nossos relacionamentos também é assim, a gente não se conforma ali, né? Quando às vezes as coisas não estão bem, ou quando a gente fica, por exemplo, tem alguma amizade que a gente fica muito tempo sem se ver, sem conversar, a gente vai procurar, a gente vai querer reavivar ali aquela amizade, aquele relacionamento, né, no casamento também, se a gente for pensar, né, a gente vai, se a gente preza por aquela pessoa, a gente vai querer investir, a gente vai querer que esse relacionamento, vai cultivar esse relacionamento, né, vai tomar atitudes ali para que aquele sentimento e aquele compromisso se fortaleçam, né, então é isso que tem que ser no nosso coração, e essas marcas são para a gente pensar, porque ou você é discípulo do Senhor ou você não é, né, isso é um fato, né, isso é algo muito sério, é um compromisso muito sério, mas no nosso coração a gente pode às vezes, em algumas atitudes, em alguns momentos da nossa vida, a gente estar ali no lado da multidão, né? A gente agir como a multidão, que quer só receber coisas, receber bênçãos, né? A gente pode pensar na nossa oração, como que são as nossas orações, se a gente só está pedindo coisas, se a gente só busca o Senhor, principalmente quando a gente precisa de algo, quando as coisas estão difíceis, ou mesmo que a gente busque todos os dias, mas como o conteúdo ali da nossa oração e como que está o nosso coração, né? Porque o Senhor vai dizer que Ele busca, lá no Evangelho de João, né, que Ele busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, não é só da boca para fora, não é só rituais ali externos, né, como os judeus tinham, e o Senhor criticava, não os rituais em si, mas como essas pessoas faziam, né, que era da boca para fora, que não era para o Senhor, que era uma tradição, um costume, um hábito, mas que eles não estavam preocupados em agradar o Senhor, eles não temiam o Senhor mais, né, muitas vezes, a Bíblia vai mostrar em muitas épocas isso, né, e o Senhor sempre mostrou, né, que Ele queria adoradores ali sinceros, né, então em espírito e em verdade,
que a gente também, além da gente temer o Senhor, ter essa disposição de obedecer, de nos arrependermos dos nossos pecados, a gente precisa conhecer a palavra, conhecer o que o Senhor pede de nós, né? Quem Ele é, primeiro, que Ele é santo, que Ele é justo, é bondoso, misericordioso, enfim, as características do Senhor, como Ele é, e o que Ele pede de nós, né? O que nós devemos fazer para agradá-lo, o que nós estamos fazendo que não o agrada. Então a gente precisa conhecer a palavra, conhecer o Senhor, conhecer o que Ele pede de nós, que nós devemos crer e como nós devemos agir. E com a motivação correta, né? Com esse coração, Deus vai dizer que Davi a Bíblia vai dizer, né, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e essa é uma característica muito desejável, né, da gente, imagina, ouvir isso, né, que isso fosse dito de nós, que a gente é uma pessoa segundo o coração, né, do Senhor. Então, é assim que nós, essas duas marcas que nós já vimos, né, a pregação e o desejo de estar na presença do Senhor, né, o relacionamento e a capacidade de pregar, é isso, é você amar o Senhor, e por você amar o Senhor, ter um relacionamento com Ele, você quer que o nome dele seja conhecido, você quer proclamar as maravilhas que ele faz, né, na sua vida, que Ele já fez, e quem Ele é, né, porque o Senhor sempre faz muito mais aí do que nós pedimos, do que nós pensamos, né, a palavra vai dizer isso. Então, o que Ele já fez é maravilhoso, a salvação que Ele nos deu, os livramentos, as bênçãos, o fato de o Senhor ser santo, ser justo, ser perfeito, e mesmo assim querer se relacionar conosco, é uma bênção, é um motivo de a gente dar glória a Deus, né? Mas o amor do Senhor é muito grande, e infelizmente nós vamos pecar, nós temos defeitos, nós somos falhos, e infelizmente, por mais que a gente se esforce, Deus ainda vai, a gente ainda vai ter que pedir muitas vezes perdão a Deus, né, pelos nossos pecados. Então, esse amor do Senhor que Ele já demonstrou na salvação, né, em mandar o seu Filho, Jesus, para nos salvar, que é o maior amor que alguém poderia ter, né, enviar o seu próprio Filho para salvar pecadores. Mas a gente vai ver e sempre já tem percebido isso na nossa vida. Se a gente não percebeu, porque a gente não para pensar muitas vezes, em como o Senhor demonstra todos os dias o seu amor por nós, e vai continuar demonstrando até o final da nossa vida. Então, é algo para a gente realmente pensar, né, que a gente ser motivado a proclamar quem Ele é e o que Ele tem feito na nossa vida, né? Então, a última marca que eu não falei é a autoridade sobre o reino das trevas, né? Que a gente vê que nessa passagem que os demônios se rendem ao Senhor, e que os discípulos, os 12 apóstolos, eles também recebem essa autoridade que vem de Deus, né? Não é uma autoridade inerente, própria deles, mas é uma autoridade que o Senhor concede. A autoridade está no nome do Senhor, né? E isso é uma coisa muito séria também, que a gente precisa pensar com muito cuidado, porque a gente vê momentos, por exemplo, que os próprios discípulos, eles vão tentar expulsar demônios e não vão conseguir. E Jesus vai falar da necessidade do jejum e da oração, da gente se preparar para isso, da gente estar realmente caminhando com Deus, para a gente conseguir ter essa autoridade, né? No caso da possessão mesmo demoníaca, né? Então, é uma coisa muito séria. A Bíblia também vai falar de uns filhos de uns chefe dos sacerdotes dos judeus, que eles vão invocar o nome do Senhor, o Jesus a quem o Paulo prega, né? E aí não vai dar certo, eles não vão conseguir expulsar esses demônios, né? Então, é algo muito sério que a gente precisa estar inserido mesmo ali no corpo de Cristo, para a gente ter essa autoridade. A gente precisa jejuar, orar, se preparar. Mas o demônio, os demônios, né, o diabo e os demônios, eles se manifestam de muitas formas, eles agem de formas diferentes. Então pode ser, por exemplo, pela opressão, né, além da possessão demoníaca, pode ser pela opressão, como aconteceu na vida de Jó, que, né, perdeu a sua saúde, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, e a Bíblia vai dizer que tudo isso foi o agir do diabo, né, vai nos dizer isso, que foi o diabo que provocou tudo isso. Então, é a opressão que às vezes acontece na nossa vida, na vida de outras pessoas também, tragédias, lutas que realmente vêm ali do agir do diabo, e a gente tem essa autoridade, o nome de Jesus tem essa autoridade,
para a gente repreender, para a gente neutralizar essas coisas, para a gente, né, em nome de Jesus, vencer isso, né? Então, e essa autoridade é algo que os discípulos do Senhor, eles vão desenvolver esse dom, né? Não é do dia para a noite, a gente tem que ter muita sabedoria para isso, mas é isso que essa passagem nos mostra, né? Isso é uma coisa que a gente talvez nunca pensou, nunca se deparou com isso, nunca enfrentou isso, né? A questão da possessão, ou mesmo a questão da opressão, talvez é uma coisa que a gente sabe que essas coisas existem, mas a gente não pensa muito sobre isso, ou a gente pensa que outras pessoas vão agir na nossa vida, que a gente vai pedir oração, que a gente vai pedir, sei lá, cobertura espiritual, e que essas outras pessoas que vão nos ajudar a vencer isso, mas a gente precisa pensar que é algo que cada um de nós, assim como a própria pregação, o evangelismo, é algo que a gente precisa se habituar e desenvolver, e não com as nossas próprias forças, né, mas Deus vai nos capacitar, o Espírito Santo, e o poder dele vai agir em nós. A questão do reino das trevas também é a mesma coisa. É o Senhor agindo em nós, é a autoridade do nome de Jesus que vai nos permitir vencer certas investidas, né, certos ataques dos demônios. Então é algo que a gente precisa pensar que é uma característica, sim, de um discípulo do Senhor, né? E o diabo também age por meio de sugestão, né, de sugestionar a gente a fazer alguma coisa, algo que a gente já está inclinado a fazer, e o diabo coloca lenha na fogueira, né, digamos assim. Acontece isso com o apóstolo Pedro, né, quando ele vai dizer que para o Senhor que o Senhor não vai ser crucificado, que Deus me livre, né, que o Senhor seja crucificado. E aí Jesus vai dizer que ele não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, Pedro não estava ali possesso, né, mas ele estava sendo sugestionado ali pelo diabo. Então, também é uma forma que o diabo age, que a gente precisa estar atento para isso, para vencer isso, para repreender. Em nome de Jesus, né? E então essa é a última característica que eu queria falar, e queria que a gente pensasse, né? Por exemplo, eu fiquei pensando na minha vida, né? Um exemplo para a gente pensar nisso, né? Que a gente deve se envolver com o reino de Deus, né? De forma prática, não só crer intelectualmente, crer ali com a nossa mente, mas a gente se envolver, ter o sentimento ali mesmo de querer fazer a vontade de Deus, de querer que o reino avance, de querer fazer a obra. E é como se a gente pensar, por exemplo, as pessoas que têm algum dom, né? Se você tem algum dom, por exemplo, o dom da música, ou o dom lá no seu trabalho de você ter uma habilidade, você ser bom em algo, em qualquer coisa, e você gosta daquilo, né? Você tem aquele dom, você talvez, sei lá, né? Muitos os meninos, às vezes, quando são novinhos, têm o sonho ali de ser jogador de futebol, né? Porque vê aqueles jogadores ali que viram um exemplo, nossa, né, como ele joga bem, como as pessoas, né, amam ali, aplaudem, e às vezes é isso, às vezes se a gente for pensar em algo que a gente é bom, em um talento que a gente tem, que a gente desenvolveu, talvez a gente tenha tido um exemplo que a gente seguiu de alguém, né, uma referência, e aquela pessoa talvez era tão boa naquilo, ela fazia aquilo tão bem, e isso tinha uma resposta também boa, às vezes, né? Às vezes nem a gente vê que as pessoas, nossa, essa pessoa ganhou respeito, né? Ganhou admiração, ela ficou famosa, né? Por causa disso, e a gente quer, né? Principalmente quando a gente é novinho, a gente se deslumbra, às vezes, com muitas coisas, e a gente quer ter aquela fama, ser reconhecido, né? Mas mesmo quando a gente, depois de adulto, que a gente realmente tem mais o pé no chão ali, mas a gente segue exemplos, né? E esses exemplos nos motivam a querer chegar onde aquela pessoa chegou, né? Às vezes um atleta que né, participa ali pratica algum esporte e compete, né? Participa de competições, ele sabe, né? A gente sabe que qualquer dom que a gente tiver, qualquer coisa que a gente quiser ser bom naquilo, a gente vai ter que se esforçar, a gente vai ter que vai receber críticas, talvez, de outras pessoas, porque, nossa, você não faz mais nada, você só faz isso na tua vida, né? Por exemplo, na música mesmo, quanto a gente precisa estudar para tocar bem um instrumento, para cantar bem, né? Fazer as coisas com excelência.
Então isso envolve esforço, envolve tempo, envolve, né, recurso financeiro, e às vezes esse investimento, esse preço é muito alto, e às vezes as pessoas até vão desencorajar a gente, né, porque para a gente chegar onde a gente chegou, exigir um esforço, mas as pessoas às vezes não veem, né, elas só veem o resultado. Mas quando você deixa de fazer certas coisas para estar investindo naquilo, para melhorar, para se aprimorar, as pessoas às vezes criticam, né? E com o reino é a mesma coisa, a gente deve ter essa paixão, né, de querer participar, de querer colocar a mão na massa, né, e não ser espectadores, porque essa multidão, muitas vezes, ela queria ver o que Jesus estava fazendo, né, como eu disse, ela estava ali como espectadora mesmo, contemplando, observando o que Jesus estava fazendo, admirando, né, querendo receber ali as coisas, mas não querendo entregar do seu tempo, dos seus recursos, sofrer, às vezes, talvez, prejuízos, represálias das pessoas, zombaria, desprezo, e eu acho que eu queria terminar dizendo isso, né, que essa reflexão é para todos nós, para mim, e para cada um também, para a gente pensar em momentos, em atitudes, talvez, como eu disse, talvez você já seja um discípulo aí do Senhor há bastante tempo, já frequenta a igreja, mas para nós pensarmos no nosso dia a dia, né, em que lado que a gente está, muitas vezes, com certas atitudes, ou com certas áreas da nossa vida que a gente não quer ceder o controle ali para o Senhor, ou que a gente está muito acomodada, né, pensando que, não, assim tá bom, né, mas assim como Deus tem muito mais para nos entregar, para nos oferecer, para nos mostrar de quem Ele é, para compartilhar conosco, né, da sua palavra, para manifestar a sua presença na nossa vida. A gente também tem muito mais para entregar para o Senhor, né, para ceder realmente o controle da nossa vida para o Espírito Santo, né, nos usar como Ele quiser. Então que a gente possa pensar nisso nessa noite, nesse momento, que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós, nos perdoe pelos nossos pecados, pela nossa, talvez, indiferença, apatia, pela nossa preguiça, e que o Senhor nos ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que nós possamos ser produtivos e úteis para o reino, capacitados pelo Espírito Santo, que o nosso coração possa ser transformado, né, para que a gente tenha a motivação correta e as atitudes corretas para realmente fazer o reino do Senhor avançar nessa terra, e para a gente poder, com alegria, né, compartilhar e estar na presença dele na vida eterna, eternamente, né, tendo feito tudo, né, como o apóstolo Paulo vai dizer, né, tendo combatido o bom combate, que a gente possa dizer isso, né, no final da nossa vida. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, que Deus abençoe a cada um, que a paz do Senhor esteja com cada um, que Ele capacite e visite cada um, para que a palavra dele frutifique na vida de cada um de nós. Muito obrigada. Amém, amém. Foi uma palavra bastante edificante, Carol, parabéns. Convido o Rony para realizar a oração final. Amém, aleluia, glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós nos encontramos na Tua presença agora, Pai, e por isso já te agradecemos. Agradecemos por mais esse mês que está terminando agora, Pai. Agradecemos porque o Senhor sempre nos livra, porque o Senhor nos protege, nos abençoa, nos ilumina, porque, meu Deus, por mais que nós caminhemos, Jesus Cristo, por onde quer que seja, Pai, a sua luz está ali, Pai. Pai, agradecemos também pela saúde, por cada livramento, por cada, meu Deus, palavra que o Senhor fala conosco. Jesus Cristo, agradecemos também, Pai, pelas nossas vidas, pelas vidas das nossas famílias, por esse projeto, esse culto abençoado, por essa palavra, Pai, por mais uma vez o Senhor, Pai, por meio da sua serva, nos lembrar, Pai, que temos que estar do lado do Senhor verdadeiramente, Pai, em todos os rincões, em todos os sentidos das nossas vidas, Pai. Agradecemos, Jesus Cristo, pelos livramentos que o Senhor tem dado, Jesus Cristo, mesmo, Pai, com toda a tragédia, Pai, mas pelos livramentos que o Senhor tem
tem dado, meu Deus, para o pessoal do Rio Grande do Sul também, Jesus Cristo, e aproveitamos para pedir, Pai, que o Senhor continue com a sua mão naquele lugar, Pai, tocando nas pessoas, tocando, meu Deus, nas áreas, meu Deus, mais afetadas, Pai, que as águas baixem, meu Deus, e que o prejuízo, Pai, seja menor do que aquilo que se imagina, Pai. Pai, agradecemos também, Jesus Cristo, pelos nossos trabalhos, pelo ar que respiramos, pelo alimento que comemos, pela saúde que temos. Agradecemos, Jesus Cristo, por tudo e pedimos, Jesus, que o Senhor continue cuidando desse projeto, cuidando desse culto familiar, cuidando de cada pessoa que assistirá, Pai, por meio do YouTube, do Facebook ou de qualquer outro meio de comunicação, Pai. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, toque, Pai, com o seu poderoso poder, Pai, toque com as suas mãos, Pai, em cada um, Pai, que todas as pessoas dessa terra, Pai, possam ter a chance de se encontrar, Pai, de conhecerem o seu Espírito Santo, de conhecerem o seu amor, em nome de Jesus. Nós agradecemos, Pai, por essa palavra abençoada, agradecemos por o Senhor haver falado conosco, agradecemos, Jesus Cristo, pela vida da Ellie, Pai, pela vida da Carolina, pela minha vida, pela vida do Wellington, da Daiane, de todos, meu Deus, que estão envolvidos nesse projeto, pelas famílias de todos nós, Pai, e pedimos que o Senhor opere, Pai, em cada um, Pai. Agradecemos por aqueles aos quais o Senhor livrou do câncer, o Senhor livrou de tumores, de infecções, inflamações, Pai, de perigos, e agradecemos por tudo, Pai. Entregamos em suas mãos desde já o nosso mês de junho de 2024, que começará em breve, e agradecemos, Pai, por mais um culto abençoado. Agradecemos porque o seu amor continua conosco, o seu perdão continua conosco, pelo Senhor ser, meu Deus, tão compreensivo para conosco e tão paciencioso, Pai. Meu Deus, agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a termos os frutos do Espírito Santo cada vez mais, Pai, enraigados, cada vez mais, meu Deus, fortificados em nossos corações, para que as pessoas olhem para nós e lembrem-se do Senhor, para que sejamos o sal da terra e a luz do mundo, Pai, sempre em teu nome é que pedimos e agradecemos. Amém. 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 Agora nós vamos cantar um louvor, e esse louvor, ele fala sobre como Deus é a nossa direção, né? Como nós dependemos dele, né? Ele é nosso refúgio também. Essa direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Essa direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, sempre há de existir
existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus.
Amém, aleluia, glória a Deus. Amém. Então, primeiramente, agradecemos a Deus por mais este culto. E agora, para finalizar, gostaria de saber quem deseja ministrar a bênção apostólica. Posso fazer? Beleza, Carol, era isso que eu esperava. Então vamos invocar aí a presença do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. E aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, digam amém. Amém, aleluia. Amém! Glória a Deus. Agradecemos a todos pela presença, a todos que assistiram o culto ao vivo, e agradecemos também a todos que assistiram ao culto online pelo YouTube. Peço a vocês que deixem o like, que deixem o comentário, e também para que vocês compartilhem aquelas pessoas que precisam muito da palavra de Deus, que têm sede de Deus e que ainda não tomaram essa consciência, né? Mas peço a todos vocês aí que assistiram que ajudem a propagar o Evangelho. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e vocês tenham um excelente dia, tarde e noite, e que Deus abençoe a todos.